Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Papo de Música. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a esse vídeo. Hoje a gente traz uma entrevista muito especial com a Fernanda Paiva, que é head da marca Natura Musical. O edital Natura Musical vai abrir as inscrições na próxima semana e nesse vídeo você vai saber tudo que você precisa saber para se dar bem no edital Natura Musical 2021. Fernanda Paiva, seja muito bem-vinda! Fernanda Paiva aqui no Papo de Música. Na verdade, a Fernanda Paiva ela tá no Papo de Música muito impressa, muito presente em todas as entrevistas por conta de várias questões, várias camadas, entre elas esse otimismo e essa vontade de promover sempre a difusão e a música brasileira. Então, ela está pela primeira vez aqui cara a cara, digamos assim, mas ela está sempre muito presente no Papo de Música. E ela é muito presente também no mercado da música. Todo mundo que está acompanhando conhece a Fernanda Paiva porque ela está encabeçando a marca que há muitos anos transformou a cena musical brasileira, a cena musical independente brasileira. Mas a gente sempre atrela muito a Fê à Natura Musical, mas eu queria perguntar, Fê, do seu background. Antes de você ser a Fernanda Paiva da Natura, quais foram os caminhos que você percorreu para chegar nesse cargo e implementar uma cara tão bonita e tão plural nessa marca? Muito legal. Obrigada pelo convite, Fabi. É sempre uma delícia estar com você, seja aqui nesse espaço, em qualquer troca que a gente sempre teve. E esse convite é mais especial ainda pelo assunto que a gente vai tratar, né, que eu acho que é de amplo interesse, não só de nós duas, mas de todo mundo que vai ouvir e vai participar junto com a gente. Então, obrigada de verdade, vai ser muito legal. Bom, já faz 13 anos que eu sou Fernanda da Natura, né? Faz 13 anos que eu sou a Fernanda do Natura Musical. Eu tenho uma formação de Relações Públicas, eu fiz na Unesp de Bauru, e desde que eu estava na faculdade, o meu grande interesse ali, a partir desse campo de comunicação, era como mobilizar as pessoas em torno de propósitos em comum. E ali logo eu entendi que a cultura, a arte tem um papel de convergência de corações, de mover paixões, né? Por um lado, para um viés de colaboração, de cocriação, de imaginação, né? De futuros. Então, ali na faculdade já trabalhei com alguns projetos usando de cultura como ferramenta de mobilização. Logo que eu me formei, eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar como assessoria de imprensa, bem tradicional mesmo, e logo eu vi que a minha praia era mesmo trabalhar com produção cultural nesse propósito de mobilização, e consegui trabalhar em algumas consultorias de projetos, tanto na gestão, implantação de, por exemplo, programação de um teatro aqui em São Paulo, que é o Teatro Humboldt, ali 2003, 2004, estava à frente de programação, comunicação, gestão do espaço mesmo. Depois eu fui para uma área de consultoria de construir políticas públicas e privadas nessa frente de captação de recursos à cultura, como, por exemplo, para o Carnaval do Recife, algumas políticas de empresas, como Votorantim, Bridgestone, isso ali 2005, mais ou menos. E depois disso eu saí, tive uma experiência muito deliciosa na Cinemateca Brasileira, que eu era gestora de 2 programas, um com foco em escolas aqui do estado de São Paulo, para desenvolvimento de uma programação com os alunos a partir do cinema brasileiro, e um outro programa que era voltado à terceira idade, que também a gente desenvolvia uma série de atividades com núcleos, com associações a partir do cinema brasileiro. E foi por conta desse background de gestão cultural e como usar a comunicação para essa convergência de propósitos, de comunicação, que eu cheguei na Natura, para um convite na época, em 2008, para fazer a gestão do Natura Musical, que na época já tinha 3 anos, né? Ele, na época, tinha uma dimensão ali muito focada em cerca de 20 projetos que a gente patrocinava por ano, que vinham do edital nacional, do edital de Minas, começo mesmo do Natura Musical, e foi assim que eu fui ficando.
e hoje não só tenho a responsabilidade, né, pelo Natura Musical, enquanto plataforma, e a gente vai falar bastante sobre isso, mas também, enquanto líder da área de Cultural Branding da Natura, um olhar mais global de capturar quais são os insights, quais são os territórios e os mobilizadores culturais que têm esse potencial de gerar gatilhos de engajamento dos públicos com os quais a marca quer se comunicar, nos territórios que a marca quer se comunicar, e que são de amplo interesse público. Então, a partir desses insights, a gente dirige novas estratégias, novas diretrizes, prototipa alguns protótipos mesmo, algumas experiências, e dentro disso a gente tem a gestão do Natura Musical. Então, essa é a minha trajetória, como é que a gente usa cultura para gerar impacto positivo, para mobilizar corações em torno de uma transformação que a gente quer ver no mundo. Está trabalhando bastante, né? Porque só de te ouvir falar, eu já fiquei cansada. Mas acho que uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo desse tempo é que na cultura nada se faz sozinho, né? É o espaço, de fato, de mover corações em torno de propósito em comum, e fazer projeto no campo de cultura é sobre isso, né? Então, eu tenho uma equipe maravilhosa de pessoas diretas, de parceiros, de terceiros. Tenho, por exemplo, você como uma grande parceira para os projetos que a gente faz juntas, e é uma forma de viabilizar, né, todas essas ideias que nos conectam, né? Ô, Fê, falando em parcerias, eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente entrar no edital 2021 propriamente, um pouquinho do histórico de projetos que o Natura Musical tanto apoiou quanto patrocinou. Olha, são muitos projetos, né? Assim, esse ano a gente está comemorando 16 anos de Natura Musical, então pensa que nessa trajetória já foram mais de 500 projetos, né? Assim, cada um com né, um contorno de lugar, de território, né, de linguagem, de públicos, de histórias que são contadas. Então, desde 2005 até agora, realmente é um grande legado que a gente celebra, tanto de preservação, né, de memória, né, de um registro dessa nossa identidade brasileira, quanto de projetos de renovação, de experimentação, de criação mesmo de uma nova expressão da nossa música. E aí eu posso resgatar desde os primórdios, por exemplo, projetos de patrocínio do Waquiti. Ali no começo a gente tinha projetos de Waquiti, palavra cantada, né? A gente teve projetos de digitalização de acervo, como Dorival Caymmi, como Gilberto Gil. A gente teve lançamento de discos emblemáticos, lindos, né? Que vai desde o primeiro do Genesi, Tulipa Ruiz, que a gente foi passando por Felipe Cordeiro, né? E tem uma geração, né, de novos artistas que passaram pelo Natura Musical, assim como grandes artistas emblemáticos, né, que também consagrados já na sua carreira e que puderam experimentar um caminho novo, né, uma jornada nova, como Jardim Macalé, como Elza Soares. Então, pontuando aqui, né, que são os que eventualmente me vêm mais frescos aqui. Ney Matogrosso, João Donato. Mas um moleque gigante. Né? Esse último disco que ela lançou, Linda Quebrada, que está lançando agora com a gente, né? Assim, Emicida, que a gente já fez 2 parcerias. Então, de fato, tem uma gama de artistas, né, e de projetos com diferentes formatos que já passaram pelo Natura Musical, que realmente nos dá muito orgulho, assim, uma história da música brasileira que está sendo criada, né, contada agora. A gente sabe, Fê, da importância do Natura Musical em todo lugar que eu vou, que eu tenho oportunidade, eu sempre falo que a marca mudou mesmo a cara dessa cena musical. Eu acho que não só mudou, como influenciou várias outras marcas a apostar na música brasileira, que é o nosso maior patrimônio. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: as inscrições abrem na próxima semana, dia 8 de setembro, e vão ficar abertas até o dia 28 de setembro. Isso. Esse ano, quais são os projetos que a marca está buscando? Acho que o ano passado a gente fez algumas mudanças muito importantes ali, e foi um trabalho feito em muita colaboração, mais de
20 profissionais do mercado para nos ajudar a entender qual que era a relevância do que a gente podia deixar juntos, né, enquanto um legado para a música. E ali, naquele momento, vieram muito direcionadores do que a gente chama de impacto positivo mesmo, né? Então, esse investimento que a Natura vai fazer, como ele pode multiplicar um impacto de uma forma realmente bastante ampla. E, a partir desse olhar, a gente começou a exercitar muito algumas categorias de projeto, critérios de projeto que tivessem esse norte. Então, acho que no ano passado foi um primeiro exercício e a gente pode dizer que o edital desse ano traz um pouco uma maturidade melhor, né, sobre o que são essas categorias, o que são esses critérios de avaliação que a gente vai observar, porque a gente já tem exemplos na prática de perfis de projetos que a gente está buscando, né? Então, acho que esse é uma introdução importante. E qualquer pista que quiserem, né, sobre o fit do seu projeto com Natura Musical, dá uma olhadinha no histórico do ano passado para cá, que tem alguns exemplos de projetos de artistas ali que podem ser inspiradores, né, para essa formatação. A gente vai ter duas grandes categorias de projetos, né? A gente vai ter uma categoria que é de criação artística, e essa categoria tem um foco muito nessa experimentação artística mesmo, de linguagem, de narrativa, de discurso, que está sendo produzido, criado, imaginado de novo, né, enquanto música brasileira, né, e em diálogo com tantas outras influências musicais. Então, aqui são projetos de um artista, de uma banda, de um coletivo que está propondo algum trabalho novo nesse campo, seja produção de um álbum novo, ou, eventualmente, conteúdos, né, que vão morar em diferentes plataformas, né, digitais, com diferentes suportes. De repente, é uma mistura, né, de linguagens, não só da música, mas com audiovisual, por exemplo. Então, dentro dessa categoria, criação artística, a gente busca projetos que estejam realmente na busca dessa excelência artística, criativa, quando a gente fala dessa construção da linguagem da música brasileira. Então, esse é o principal foco dessa categoria. Por outro lado, a gente tem uma segunda categoria, que é de formação de redes, fomento a cenas e redes, né, que são projetos mais ligados a uma articulação do mercado, uma formação mesmo. Capacitação, né? Capacitação, de modo de produção, modo de distribuição, modo de comunicação, como formação de plateia, formação de novas bases de fãs, né? Então, é muito um trabalho ligado a essa estrutura, às vezes, invisível da música brasileira, né? Então, como é que a gente forma esse lastro de rede mesmo, né? Isso que você está falando foi muito importante, porque nessa pandemia ficou muito claro quais são os profissionais do ecossistema da música, né? Muitas pessoas achavam que era só os artistas e os seus profissionais diretos que trabalham, né? Mas não, é muita gente que está trabalhando dentro desse ecossistema, né? É muita gente que está trabalhando e é muita gente que precisou se reinventar, né? A novas formas de se produzir, de se distribuir, de realmente programar e acelerar o desenvolvimento dessas cenas, né? E eu acho que essa categoria de fomento a cenas e redes é justamente com esse olhar, né, de uma formação de público ou desenvolvimento profissional do mercado, de articulação de novas redes, né? Então, aqui cabem projetos de coletivos, de residências artísticas, de pontos de cultura, de aceleradoras. Então, pensando nos diferentes elos, né, desse ecossistema da música e da cultura, como formação mesmo de uma estrutura, né, para a gente poder avançar no desenvolvimento do mercado. Ô Fê, o Natura Musical, eu sempre coloco no feminino, mas é no masculino. O Natura Musical vai priorizar projetos híbridos, projetos online? Como que vai ser esse critério avaliativo?
Então, a gente, dentro dessas duas categorias, a gente vai ter 4 critérios de avaliação, né? E eu acho que também foi um amadurecimento do que a gente vivenciou no ano passado, né? A gente tem, por exemplo, um critério que ele permanece, que é o de relevância cultural, né? É um critério que vai olhar um pouco esse potencial artístico, né, da proposta, seja da categoria criação artística ou de fomento às cenas, mas qual que é a representatividade daquela música, daquela cena, daquele discurso, aquela iniciativa, tem relevância, né? Tem público, vai ter algum legado, né? A gente vai se lembrar dessa iniciativa daqui a alguns anos, né? Então, é isso que a gente chama dessa relevância cultural, relevância artística. Tem um segundo critério que é de impacto, né? A gente pensa muito do olhar da multiplicação do investimento que a gente faz. Esse investimento ele vai ser capaz de multiplicar o resultado do projeto, né? Expandir, seja no número de pessoas ou como, que vão ser atendidas, ou como ele vai mobilizar a cena, ou que comunidades que ele vai atingir, que vai enaltecer algumas narrativas, né? Trazer à tona realmente. Então, aqui é como que você consegue demonstrar que o investimento ele vai multiplicar o impacto tanto social, cultural, quanto eventualmente ambiental também, a partir daquela iniciativa tanto de criação artística quanto de fomento a cenas e redes. Aí a gente tem um terceiro critério, que é de inclusão e de acesso, que é muito o nosso olhar para, de uma forma transversal, garantir que todas as iniciativas tenham esse compromisso direto com diversidade, né? Então, aqui a gente está falando de projetos que tenham realmente um protagonismo, né, nessa pauta, seja étnico-racial, seja de gênero, seja PCDs. Então, e não só na representatividade enquanto linguagem e narrativa, mas também considerar como parte das equipes de criação, de produção, ou como parte do público atingido. Então, isso para a gente é uma causa fundamental, né? E ela deveria estar expressa em todos os projetos que a gente selecionar. E aí, por fim, tem um último critério, que é de inovação, né? Que eu acho que conversa um pouco mais direto com a sua pergunta, que é sobre explorar novos formatos, novas plataformas, novas dinâmicas, tanto para se produzir aquela obra artística, quanto para se produzir aquela iniciativa que vai movimentar aquela cena, né? Então, de fato, no ano passado, tudo teve que ser reinventado, né? Da forma de imaginar e consumir a música, né? Então, aqui é um convite para que todo mundo reflita um pouco esse nosso tempo e demonstre no seu projeto quais são essas evoluções, experimentações e que vão ajudar a expandir o público daquele projeto, né? Então, acho que é um pouco nessa linha que todos os projetos vão ser avaliados e vão poder qualificar uma cesta que traga, de fato, esse grande impacto que a gente quer causar na música brasileira. Você falou entrar na cesta, eu já fiquei com gatilhos, porque eu sei a loucura que é entra na cesta, sai da cesta, entra na cesta, e fica todo mundo. É uma curadoria muito afetiva, fica todo mundo torcendo para o projeto e muito triste quando o projeto sai. É muito difícil. Eu acho que talvez. É muito difícil. E eu não sei o quanto as pessoas têm a dimensão, Fabi. Eu sempre gosto de falar sobre isso, sobre esse bastidor, né, do processo de avaliação dos projetos. Quando você inscreve o seu projeto, né, eu brinco que assim, tem que ter uma perspectiva realmente muito ampliada, né, de como é esse processo de avaliação. Porque, primeiro, você está competindo com você mesmo. Sim, você consegue traduzir de uma forma muito clara, muito fácil, né? Qual é o seu objetivo, qual é a forma, qual é o impacto que você quer causar. Assim, você está conseguindo traduzir suas ideias, né?
Depois, é uma competição com os outros mais de 3.000 projetos que você vai se inscrever, né? Que também tiveram esse grande esforço de colocar ali né, no projeto o seu melhor, a sua ideia e conseguir se destacar a partir dessas duas categorias que a gente vai ter e dos 4 critérios de avaliação que a gente comentou. E, por fim, é uma grande competição de atenção dos curadores, né? Cada curador, ele tem ali alguns minutos, né, para bater o olho no seu projeto e se envolver no seu projeto. E olhar para aquilo e falar, nossa, eu não posso deixar esse projeto passar sem ter oportunidade de ir para frente. Essa ideia realmente é muito revolucionária, ela é muito relevante, ela é muito importante. E esse curador, ele vai defender o seu projeto com unhas e dentes, né? Na hora que a gente fala ali do processo de avaliação, tem o momento que cada curador faz a avaliação dos projetos de forma individual, né? E vai pontuando, né, o que ele achou de acordo com cada critério, mas tem um momento ali coletivo de disputas mesmo, acaloradas, né, Fabi, de que cada curador faz uma defesa de quais os projetos que mais chamaram atenção. Então, eu acho que é importante, quando for elaborar o projeto, ter muita consciência, né, assim, de que demanda um esforço, né, assim, demanda um tempo. E eu acho que, então, a primeira dica que eu poderia trazer é justamente, assim, se prepara, guarda um tempo, né, para você garantir que está conseguindo traduzir as suas ideias, está conseguindo se destacar, né, assim, trazer elementos realmente de destaque do seu projeto, tanto para, né, diferenciar dos outros que vão se inscrever junto com você, como para chamar a atenção e realmente chegar ali na discussão e na priorização dessa curadoria, né? E uma coisa que eu acho importante falar, Fê, é que a Natura realmente não se envolve nesse sentido. O resultado do edital Natura Musical, ele é exclusivamente da curadoria. E isso é muito importante falar, porque as pessoas acham, né, que institucionalmente a Natura escolhe. Eu já participei da curadoria da Natura e vocês não apitam nada. Você é uma maestra que dá vez para os curadores defenderem, dá vez e marca o tempo. Só isso. Acho que o nosso papel é de facilitar a conversa, né, Fabi? Porque acho que quando a gente vai para um modelo de edital, a gente tem muita consciência que o recurso, ele é um bem público, né? E ele deveria estar a serviço de um interesse público. Quem é que pode trazer essa distinção de relevância desse bem público? É quem trabalha com isso diretamente, né? São profissionais como você, que já participou junto com a gente, curadores, pesquisadores, jornalistas, artistas. Então, por isso, a nossa comissão ela é bastante abrangente, né? Em torno de 20, 30 pessoas, dependendo do ano, e cada um com um olhar complementar, né? Para realmente a gente criar essas fricções, né? De pontos de vista, às vezes divergentes, às vezes complementares, e para gerar essa qualificação mesmo dos projetos. E acho que o papel da Natura é ser uma facilitadora dessas conversas e ter uma grande isonomia nesse processo de decisão, né? E tem. Quanto que a Natura vai investir esse ano no edital Natura Musical, Fê? Pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Esse ano a gente vai seguir com um compromisso de 5,5 milhões, né? A gente vai ter 1,5 milhão do edital nacional. É um edital, assim como foi do ano passado, com recursos próprios, né? Esse 1,5 milhão do edital nacional. E dentro deste edital, a gente mantém aquela cota de 20% do investimento para direcionar recurso para projetos da região amazônica, né? Em uma ação de uma forma para descentralizar o nosso investimento, realmente forçar um olhar, né? Uma qualificação, uma seleção de projetos da região, muito conectada com também outras metas, outros compromissos que a Natura já tem com a região amazônica, né? Então, 1,5 milhão dentro do edital nacional, 1 milhão para cada um dos editais regionais. E aí a gente está falando Pará, Bahia,
Minas e Rio Grande do Sul. E aí, eu morro de tristeza porque não tem no Rio de Janeiro. Ainda não tem no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro sempre esteve muito presente ali dentro do nosso edital nacional, né? Então, o edital nacional ele ajuda também a equilibrar um pouco essa distribuição, essa composição, né, de regiões dentro do edital total, né, que a gente tem. Ô Fê, uma pergunta que é muito recorrente, principalmente após a liberação do resultado, é por que a prioridade do Natura Musical são projetos e artistas que pertencem a grupos historicamente subrepresentados? Eu acho que ninguém melhor do que você para responder essa pergunta. Eu volto aqui como uma facilitadora, né, assim, de anseios do nosso tempo, né? Quando a gente chega, né, e faz um processo criativo, que a gente mobiliza mais de 20 profissionais do mercado e fala onde a Natura deveria investir, né? A gente está ouvindo que realmente não dá mais para a gente ver e fingir que não está vendo, que tem algumas injustiças históricas, né? E que a gente tem a oportunidade de fazer correção, tem oportunidade de abrir um pouco mais de perspectivas, né? É isso que a gente fala de gerar impacto positivo por meio da música, por meio da cultura. Então, eu acho que vem de um alinhamento muito grande, né, de compromissos, crenças que a própria marca Natura tem, né, de diversidade, de inclusão, de realmente ser uma marca que promove transformações, né, em todos os seus aspectos, né, desde o seu modelo comercial, né, de seus produtos, seus compromissos de sustentabilidade. O Natura Musical faz parte disso. Então, é uma convergência de sintonia entre o que a Natura acredita, que a gente precisa olhar para o mundo e plantar novas formas de viver, que não dá para a gente fingir que chegamos em alguns limites, e isso muito em sintonia com o que o próprio mercado reconhece como prioridades, urgências, que a gente precisa ampliar de oportunidades, né? Então, eu acho que quando a gente traz para o edital um critério como de inclusão, né, que é especificamente para isso, primeiro porque só aí já gera conversa, né? O porquê que esse critério ele é importante, né? Não quer dizer que essas comunidades, né, que hoje ainda são subrepresentadas, né, no todo da nossa história, da nossa música, elas não estejam numa produção ativa e altamente qualificada. É que talvez não tenham chegado, né, nos grandes veículos de mídia, nas grandes fontes de investimento, né? Então, é uma forma da gente fazer algumas correções. Assim, quando a gente coloca também ali esse recurso reservado de 20% do investimento para destinar para a região amazônica, né? É porque a gente acredita que tem um Brasilzão lindo, potente naquela região e que ainda é muito desconhecido. E quando a gente fala que a Amazônia, né, é um ecossistema vivo e que regula o clima do planeta, não é só sobre a árvore, não é só sobre o rio, não é só sobre os bichos, né, a fauna, a flora, mas a gente está falando de um ecossistema que tem pessoas ali dentro que são fundamentais, que estão tentando criar um novo jeito de se relacionar com a natureza e estão projetando novas formas de representação do que é ser amazônida, do que é viver na floresta. E aí tem uma arte, tem uma cultura, tem uma música muito potentes e que a gente desconhece. Então, é uma forma da gente também trazer isso a mais visibilidade, fomentar de fato e garantir esse espaço, essa oportunidade de conectar, inclusive, com audiências maiores, né? Então, é um pouco nesse exercício que a marca se coloca como uma facilitadora dessa transformação, que é um interesse comum, né? Um interesse de todo mundo. Conectar com audiências maiores e audiências diferentes, né, Fê? Porque às vezes a gente fica tão ensimesmado em torno de
de nós mesmos, ainda mais vindo de um período tão controverso, tão difícil, né? Que é importante a gente ter esse olhar mais ampliado. Fê, uma outra característica do Natura Musical, que eu particularmente acho muito interessante, é o acompanhamento que a equipe Natura Musical faz ao longo do ano. Uma vez que o projeto está aprovado, o acompanhamento vai desde as leis, vocês ajudam com o Ministério, né, que eu não sei nem mais qual é o Ministério, que a gente já não tem Ministério da Cultura, eu não sei aonde que nós estamos ali na questão de legislação. Mas vocês ajudam desde a aprovação e dos trâmites burocráticos, até com ideias, com sugestões, no meio dessa loucura toda híbrida. Muitas coisas tiveram que ser adaptadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o acompanhamento da equipe do Natura Musical com os projetos selecionados. Muito bem, Fabi. Acho que ao longo de 16 anos a gente vai aprendendo muito, né? Volta no começo da nossa conversa, que é um processo de uma colaboração, né, contínua, né? Então, ao longo desses anos, a gente foi aprendendo a lidar, por exemplo, com as leis de incentivo, com toda a parte de documentação, e talvez o que a gente aprendeu, né, com alguns projetos pode servir de aprendizado para outros projetos também. E aqui trouxe o exemplo, né, de acompanhamento de leis de incentivo, mas vai em todo o processo de execução do projeto, como é que a gente pode mobilizar essa inteligência coletiva, esses aprendizados que a gente vem colecionando ao longo dos anos para colocar a serviço mesmo dessa comunidade Natura Musical para garantir um impacto melhor, né, um projeto melhor executado, né, e que vai construir um impacto positivo de fato, né? Então, a gente faz um acompanhamento de uma equipe de gestão do Natura Musical ali no dia a dia, não só dessa parte mais burocrática de leis, de contrato, de pagamentos, né, de acompanhamento ali de cronograma, mas, inclusive, mobilizando a nossa rede para, eventualmente, trazer conhecimento mesmo, né? E esse ano a gente fez uma parceria com a Monique Evely, por exemplo, que foi uma das curadoras no ano passado, foi parte do nosso planejamento ali do edital também, e ela mobilizou alguns curadores que participaram do edital e outros profissionais do mercado para fazer algumas lives abordando alguns temas. Como elaborar melhor o orçamento, como formatar aqui uma dinâmica do meu projeto que ganhe alguma eficiência na gestão, na implantação, na comunicação, né? Então, é uma forma de mobilizar essa inteligência coletiva e realmente colocar à disposição, a serviço de quem entra para dentro dessa rede do Natura Musical, né? E é importante você falar isso, porque a aplicação disso se dá para vários outros projetos, outros editais, outras parcerias, né? Não é uma questão exclusiva à Natura. Exatamente. Eu acho que tem um papel, né, de formação de mercado, né, que é intrínseco do próprio programa, né? Quando a gente pensa nessa longevidade, né, quando a gente coloca um edital na rua e fala, olha, a gente vai priorizar essas 2 categorias e esses 4 critérios, a gente, de certa forma, está influenciando o olhar do mercado para realmente colocar valor e criar iniciativas a partir desse grande frame, né? Então, quando a gente pensa que o próprio edital, né, já é uma influência positiva, né? A gente está falando ali de milhares de pessoas que vão minimamente gastar algumas horas para fazer uma reflexão sobre seus projetos e tentar criar ambições em cima desses grandes desafios de impacto positivo, de valorização da nossa música, da nossa cultura. Além disso, os 40, 50 projetos que passam, a gente tem que cuidar para que realmente esse sonho, essa ambição, seja implantada na sua máxima potência, né? Então, eu acho que é um trabalho de rede mesmo, é um trabalho de formação de mercado, de influência positiva que a gente vê como uma contribuição importante, para além do investimento monetário, né? Mas o investimento do conhecimento, da rede, né? Eu acho que muitas vezes colabora mais até
do que só o recurso financeiro, né? Verdade. Para encerrar, para nossa live não ficar tão extensa, eu quero saber de você o seguinte: não vou te colocar em maus lençóis, mas eu vou pedir que você cite 3 projetos, desde que você entrou no Natura Musical, ao longo desses 13 anos aí, que de certa maneira foi muito importante para a sua vida também. Porque os projetos Natura Musical mudam a vida de muita gente, não só daquelas pessoas que passaram, como da comunidade em torno. Eu quero saber 3 projetos que você avaliaria como projetos que mudaram um pouco o seu olhar e a sua forma de ver o mundo. Eu vou tentar dos mais recentes aos mais antigos. Acho que o mais recente, que realmente mexeu muito comigo, foi essa última parceria com o Emicida, que a gente está trabalhando, que é o Amarelo, que isso não é um projeto, né? É um programa de abertura de visão, de mundo, né? De um resgate de história e de projeção de formas de se relacionar com essa história, com novas linguagens, né, afetiva. Então, acho que de uma potência gigantesca, né, e acho que está ganhando o reconhecimento e espaço merecidos, né? Então, eu citaria Emicida como um dos mais recentes, com o Amarelo, citaria Elza Soares, 2015, A Mulher do Fim do Mundo. Aquilo foi arrebatador, assim, porque eu já era fã da Elza, mas veio completamente nova enquanto roupagem musical mesmo, né? Esse punk que ela trouxe para a música dela, mas essa contundência da narrativa, né? Esse grito dessa mulher negra, né? Que tem uma trajetória marcada, que reconhece a sua força, a sua potência, inclusive a partir dessa trajetória cheia de obstáculos. Então, para mim, esse disco é um mantra, assim, foi realmente arrebatador ali em 2015. E um pouco mais antigo, e aí eu vou citar um formato que, para mim, na época, foi muito diferente, que foi a digitalização do acervo do Gilberto Gil, em 2009 ou 2010. Pensa em 2010, né, mais de 10 anos atrás, uma pessoa como Gil, você poder ter acesso sobre a obra dele, sobre as cartas, as fotos, a história, o que este homem representou, né, não só na criação artística, né, essa trajetória artística dele, mas enquanto uma influência cultural, foi ministro, né, e criou políticas públicas importantíssimas para o nosso país. Ele projetou o Brasil com um contorno diferente a partir da nossa potência cultural, e ter contato com isso e poder visualizar isso de forma acessível, disponível digitalmente num acervo. Eu acho que foi muito vanguardista 10 anos atrás, e eu acho que é um formato de projeto ainda que tem um enorme legado, assim. Então, e que alinha muito com o que ele fez no Ministério da Cultura, né? Ao difundir os polos de cultura e digitalizar a parte do país, né? É aquele Brasil que a gente acredita, né, Fê? Aquele Brasil que a cultura é mediador social. É isso, e é mediador social, e é um estímulo a imaginar que dá para ser diferente, sabe? Que tem potência, que tem saídas, né? Eu acho que esses 3 exemplos, né, que eu trago, assim, eu acho que também eles me marcam muito, porque eles elevam a capacidade da gente ver para além do que a gente está enxergando. Assim, na hora que Gil propõe digitalizar o acervo dele em 2010, 2009, está visualizando um mundo completamente diferente. Isso vai ser relevante daqui 10, daqui 100 anos, né? A Elza, quando solta aquele, né, disco, é de um vanguardismo, né, de ler as tensões que ela estava lendo e projetar com uma roupagem completamente nova, a ousadia do Emicida, né, de vir com um Amarelo, que é arrebatador. Então, eu acho que essa capacidade de imaginar um mundo, né, e esse mundo que os artistas e quem trabalha com cultura tenta projetar,
é isso que conecta e move paixões, né, que a gente estava falando no começo da nossa conversa, que a gente quer sonhar e quer imaginar esse mundo, é para isso que a gente acorda todo dia. Então, acho que a arte como mediadora desse sonho coletivo também, né? Então, acho uma potência realmente muito transformadora. Fê, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo que vai assistir, que estiver assistindo a esse bate-papo, não vai ter dúvida sobre o edital Natura Musical. Está tudo muito bem detalhado, muito bem explicado. E saber que você está no front desse nosso ecossistema dá um calorzinho no coração. Como você disse, dá vontade de continuar sonhando, porque a gente está vivendo num momento que, às vezes, até sonhar é difícil, né? E a gente não pode deixar de sonhar, porque aí eles ganham. Exato, e a gente tem que continuar persistindo, abrindo espaço dessas conversas, né, que vão plantando essas sementes de imaginação, de sonho, né, enquanto a gente está nas batalhas do dia a dia, né? Então, obrigada por esse espaço, que é sempre, assim, esse calor de olhar para uma pessoa que eu admiro, que eu amo também. Reconheço um campo aí de conexão afetiva muito grande, de identificação também. E eu tenho certeza que essa nossa conversa vai tocar mais pessoas, né? Então, é para isso que a gente já ganhou o dia, né, Fabi? Obrigada. E só para ser um exemplo, o Papo de Música só é o que é o Papo de Música, porque ele teve o apoio do Natura Musical, então, de fato, é um edital muito relevante, a gente se multiplica, a gente se triplica através de fomentos. Então, o dinheiro público serve para isso, para fomentar e para fazer da cultura instrumento de mediação. Fê, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, minha flor. Obrigada. Que o nosso próximo encontro, eu estou falando isso para você há muito tempo, seja num festival, na fila do gargarejo, gritando. É isso, eu quero me acabar com você, Fabi. Eu quero de novo vestir as suas botas em algum festival, como lá em Garanhuns, 2018, se não me engano. 2018. Eu quero esse tipo de vivência, sabe? Eu acabar também, com você. Vai ser. Eu vou fazer que nem o Papa em todos os festivais. Eu vou beijar o chão assim que eu pisar no festival. Eu também. Tamo junto. Um beijo. E todo mundo que ficou assistindo, não se esqueça, Festival Natura Musical, as inscrições abrem no dia 8 de setembro e ficam abertas até o dia 28. Não perca essa oportunidade, porque é um dos mais importantes festivais de fomento à música que a gente tem no Brasil. Tchau, tchau! Bom, essa é uma ótima pergunta e eu nem sempre estou pronto para responder pergunta difícil. Tô passando para falar para vocês se inscreverem nesse canal maravilhoso, Papo de Música. Quem que você cresceu ouvindo? Boa pergunta. Essa é uma belíssima, boníssima pergunta. Cara, que pergunta massa, porque é uma discussão sempre assim na minha cabeça. Interessante pensar nisso. Muito boa a tua pergunta. Nossa, Fabiane, você começou com a pior pergunta de todos. Agora eu vou entrar numa questão existencial aqui. Muito interessante a sua pergunta, porque... Se inscreva no canal, no Papo de Música, curta esse vídeo, tal, banana. E aqui, seu pai roubou sua mãe? Rapaz, quem que tu fala essas coisas? Uai, gente, estudei! Boa pergunta, não sei se eu vou saber responder, mas... Perguntas. Foda, porque com você eu fico muito aberto pra falar as coisas que eu realmente penso. Adorei, eu sempre quis vir aqui, meu Deus! É um prazer enorme. Se todos fossem iguais a você. Adorei você. Mas é tão rápido, dá vontade de ter mais, assim, ter outro, sabe? Obrigada. Compartilhe, divulgue, porque é um pouco da história da música. Posso só tietar e fazer uma foto? Por favor, né? Papo de Música. Papo de Música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira.